Então, meus queridos, vamos ver agora uma segunda aplicação da base termodinâmica para os processos eletroquímicos, né? dG igual a ΔE dQ, onde esse E é o potencial de redução utilizado por nós químicos, né? Então, a partir dessa relação, aqui expressa na sua forma integrada, aqui com a carga que se desloca já substituída, né, já aplicada a carga elétrica relativa ao deslocamento de elétrons. Então, a partir da constante de Faraday, que é Q sobre N, podemos escrever Q como N vezes F, pondo um menos na frente para indicar a carga negativa. E aí chegamos na equação que tem que ficar no sangue, ΔG igual a menos NF ΔE. Isolando o ΔE, né, nós temos que ΔE é menos ΔG sobre NF. E aí, né, a proposta é saber a dependência do potencial com a temperatura. Então, vamos, né, aplicar o operador variação com a temperatura aqui. Né, variação de ΔE com a temperatura é igual a menos 1 sobre NF, variação de ΔG com a temperatura. Né? O menos 1 sobre NF sendo constante passa batido pelo operador. Né? Então, aqui nós temos, né, a mesma coisa, só que destacado aqui em azul. E dessa equação para de baixo, o que eu fiz foi substituir, né, esse resultado. A variação de ΔG com a temperatura é igual a menos ΔS. E aqui eu demonstro por quê. Né? Se ΔG é igual a ΔH menos TΔS, a variação em relação à temperatura de ΔG é igual a variação em relação à temperatura de ΔH menos TΔS. Né? Então, aqui, passando ΔG para o numerador, eu tenho a forma mais habitual de escrever, e aplicando o operador, né, a diferença, nós temos variação com a temperatura de ΔH menos variação com a temperatura do produto TΔS. Admitindo que a variação de entalpia não mude com a temperatura, ou seja, né, ΔH é o mesmo para qualquer temperatura, eu posso dizer que essa parte aqui vai a zero. Né? E admitindo que ΔS é constante, tal como eu admiti aqui para ΔH, a variação em relação à temperatura de TΔS é o próprio ΔS. Né? Então, a gente chega a essa equivalência, porém, essa equivalência está sujeita a essas condições. Né? Admitindo um ΔH independente da temperatura, da mesma forma, admitindo um ΔS independente da temperatura. Tá beleza? Então, isso aqui é o que nos importa. Né? A variação da diferença de potencial com a temperatura pode ser relacionada à variação de entropia da reação do processo eletroquímico, tá? Então, com dados experimentais, né, de ΔE em diferentes temperaturas, ou com uma equação de ajuste desses dados, né, que me forneça, então, uma equação que dá pra gente o ΔE em cada temperatura, né? Ou seja, havendo a possibilidade de calcular isso daqui, é possível obter o valor de ΔS, tá? Então, vamos ver como é que isso fica através de um exemplo. A pilha, que está representada aqui, apresenta o seguinte potencial entre 0 e 60 graus Celsius, ou seja, foi feito um experimento variando a temperatura da pilha entre 0 e 60 e pegando os valores de potencial. Né? Isso foi ajustado numa equação, né? Onde o ΔE se representa através dessa equação aqui. ΔE é igual a 91.737 mais 56.1 vezes 10 a menos 6t mais 108 vezes 10 a menos 8t ao quadrado. Com o ΔE dado em volts e a temperatura em graus Celsius. Então, para substituir o T aqui, em graus Celsius, tá? A cada T substituído, entre 0 e 60, obtém-se o valor do potencial da pilha. Pergunta-se ΔG, ΔH e ΔS para a reação da pilha a 0 grau e 25 graus Celsius. Olha que interessante, através da pilha,
né, da diferença de potencial da pilha, eu tenho informações da reação química por trás da pilha, tá ok? Né? Então, aqui, de acordo com essa representação simplificada, eu fiz um esquema ilustrativo, né? Notem, a esquerda é sempre a representação do processo anódico e a direita é a representação do processo catódico. Né? Então, nós temos nessa pilha um pedaço de chumbo funcionando como anodo, né? E formando sulfato de chumbo a partir da oxidação do pedaço de chumbo. No outro lado, nós temos, né, óxido de chumbo recebendo esses elétrons e reduzindo a PbSO4. Né? Porém, pela representação aqui tem platina no meio, então o que eu entendo é que na verdade temos um pedaço de platina recoberto com PbO2 e aí quando os elétrons chegam, o PbO2 vai a PbSO4, tendo em vista que tem ácido sulfúrico no meio, né? Então, olha só a representação que eu consegui fazer, né? O pedaço de chumbo imerso na solução de ácido sulfúrico, ligado a um pedaço de platina recoberto com PbO2, né? Então, ao fazer a conexão do chumbo com a platina, os elétrons saem do chumbo em direção à platina e aí o PbO2 pega esses elétrons, se transforma em chumbo 2, porém no meio contendo sulfato, o negócio vai a PbSO4. Da mesma forma que o chumbo, ao perder os elétrons, vai a Pb mais 2, mas no meio contendo ácido sulfúrico, o negócio vai a PbSO4. Tá? Então, essa é a representação ilustrativa dessa pilha, cuja representação simplificada eu estou destacando agora para vocês. Né? Então, conhecendo a representação simplificada, conhecendo o esquema ilustrativo, compreendendo o processo, eu consigo escrever a semi-reação anódica, a semi-reação catódica, a equação iônica essencial. E isso é importante porque eu consigo obter o N dessa equação, dessa reação. E com o N dessa reação eu posso vir aqui, ó, e chegar no ΔE. Da mesma forma, com o N dessa reação eu posso vir aqui e chegar no ΔG. Tendo ΔG e tendo ΔS, eu posso obter ΔH. Tá? Então, tá tudo aí, dá pra resolver o problema tranquilamente. Vamos lá. Então, tá aqui a anódica, né? Chumbo vai a sulfato de chumbo e PbO2 vai a PbSO4, né? Na semi-reação anódica eu tenho a liberação de 2 mols de elétrons, na catódica eu tenho a captação de 2 mols de elétrons. Então, dá para fazer aquele negócio do corta-corta, né? Liberou 2, consumiu 2, né? Corta-corta, tá ok. Basta somar agora as semi-reações e obter a equação iônica essencial. Foi o que eu fiz aqui. Né? No caso, eu não vou precisar dela, né? Mas não precisa do N, mas não custa nada, né? Já que temos a anódica e a catódica, escrever a equação iônica essencial. Né, para compreender ainda mais o processo. Olha, o pedaço de chumbo e a platina recoberta com PbO2, ambos vão se transformar em PbSO4, né, conforme esse processo for rolando. Então, beleza, né? Já tem o N, vamos fazer agora o problema que pede ΔG, ΔH e ΔS em 2 temperaturas. Pede a 0 grau e a 25 graus Celsius. Né? Então, no vídeo eu vou fazer apenas a 0 grau. Depois eu mando o PDF com a resposta do 25 graus Celsius, tá? Para não ficar muito longo. Então, quando T igual a 0 graus Celsius, vamos primeiro no ΔG, né? ΔG igual a menos NF ΔE, né? ΔG igual a menos 2 vezes 96.500 vezes... Quem é o ΔE a 0 graus Celsius? A gente vem na equação e substitui T em 0 graus Celsius. Então, vamos marcar isso aqui. T, eu tenho que substituir na unidade de 0 graus Celsius. Então, basta pôr um 0 aqui e um 0 aqui. Né? Isso vai fazer com que ΔE vire 1.91737 volts. Né? ΔE a 0 graus Celsius. Tá vendo? 1.91737.
Isso vai dar um valor em joules, né? Aqui 2 mols, aqui 96.000 coulombs por mol e aqui 1,91737 joules por coulomb. Cancelando as unidades, o negócio fica em joules. Beleza, ΔG, ok, né? Vamos agora em ΔS, né? Deixa eu copiar a equação aqui para o cálculo de ΔS. Maravilha, veio com a borda. Não quero a borda, não. Pronto. Menos com menos sai fora, né? Vou botar o ΔS direto aqui. Vamos botar isso para preto, né? Então, ΔS é NF, que multiplica a variação de ΔE com a temperatura. Né? Se eu quero ΔS a 0 graus Celsius, eu tenho que fazer a variação de ΔE com a temperatura a 0 graus Celsius, tá? Então, vou escrever isso aqui. Oh, maravilha. Você, maravilhoso. Então, NF ΔS que eu quero. Isso, né? Então, eu preciso da variação de ΔE com a temperatura aplicada na temperatura T igual a 0 graus Celsius. Isso vai me fornecer o ΔS a 0 graus Celsius. Então, vamos pegar lá a equação e fazer a derivada. Essa é a equação de ΔE. Eu preciso da derivada dessa equação em relação à temperatura. Notem, isso aqui é constante, então não tem derivada em relação à temperatura zero. Isso aqui é uma constante vezes T, então a variação de ΔE com a temperatura é a própria constante. Isso aqui é uma constante vezes T ao quadrado, então 2 vem para frente multiplicando e fica 2 menos 1 em cima do T. Tá? Trocando em miúdos, a variação de ΔE com a temperatura é 56,1 vezes 10 a menos 6, mais 216 vezes 10 a menos 8, T, né? Deixa eu copiar isso aqui e botar lá para baixo. Então, ΔS é igual, vamos substituir aqui 2, pontinho, cadê pontinho? Bota 9 vezes 96.500 vezes agora a derivada. Abençoado. Isso. A derivada é esse valor, 56,1 vezes 10 a menos 6 mais 2 vezes 108 vezes 10 a menos 8, que vai dar 216 vezes 10 a menos 8. T. Agora tem que aplicar isso quando T é igual a 0, né? Então, ΔS. Opa. T igual a 0 graus Celsius, é igual a isso, aplicado, cadê aquele tracinho? Tá eterno, aqui, aqui. Parênteses antes, né, Cíntia? Oh, maravilha. Opa. Sinfonia. Isso aplicado no T igual a 0 graus Celsius. Então,
erro se resumir só a isso, né? Porque quando eu colocar o zero ali, vai pro espaço. Então, 56.1 vezes menos 6. Joules por Kelvin. Unidade da entropia, né? Então já temos ΔG, já temos delta. Acho que ficou ruim, né? Só botar os joules aqui, igual eu fiz em cima, embaixo. Joules por Kelvin. Inserir símbolo ok, né? Então com ΔG e com ΔS vamos ao ΔH. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Agora eu vou botar um X aqui, que é igual a vou botar um A joules, que é igual a um B joules por Kelvin, tá? Para que eu tenha valores para substituir aqui, né? Então, A igual a ΔH menos, se a entropia em joules por Kelvin, a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Então, 0 graus Celsius, 298 Kelvin. 298 vezes o B, né? E aí, então, teremos um ΔH em joules. E fechamos T igual a 0 grau Celsius, beleza? Né? Então, T igual a 0 grau Celsius, iniciamos com o ΔG, passamos pelo ΔS, fechamos com o ΔH. Tranquilo? Então, agora vocês tentem fazer a 25 graus Celsius, porém, eu vou mandar o PDF com a resposta, tá? Mas tem que fazer antes. Não tem mistério, vai seguir da mesma forma que foi feito a 0 graus Celsius. O importante é ter em mente que, a partir dessa equação que tem que estar no sangue, né, a gente consegue uma correspondência entre valor de ΔE, nesse caso, variação com a temperatura do valor de ΔE, conseguimos correspondência disso com ΔS. Que massa, né? Isso daqui, vocês lembram onde vem, né? Vem lá de ΔG aplicado a um processo reversível e da diferença de potencial elétrico, né? Relação disso com o trabalho elétrico, e depois essas coisas se unem e a gente chega nessa equação que é fundamental. Beleza, galera? Então, até mais, né? Mandarei o PDF com a resposta da temperatura igual a 25 graus. Espero que tenham entendido. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.